Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus. Irmão, vou estar aqui fazendo mais um vídeo, vou estar lendo aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e trazer uma explicação desta palavra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, possamos observar esta palavra, e aqui nós possamos realmente entender. O apóstolo Paulo, portanto, está falando a respeito de ressurreição dos mortos. E nós possamos realmente observar que aqui está realmente a palavra a respeito da vida do Senhor Jesus, né? E para realmente que aconteça realmente a vida do Senhor, é necessário realmente que vai acontecer, portanto, o arrebatamento da igreja. Portanto, nós possamos observar aqui no 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós possamos observar que o apóstolo Paulo realmente está falando que mesmo aqueles que estão no sepulcro vão ser privilegiados na vinda do Senhor, porque eles realmente vão ressuscitar primeiro. Aqui no 17, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, possamos observar que o apóstolo Paulo realmente, ele estava falando como realmente se fosse para acontecer naqueles dias, né? Ele realmente se coloca também nessa posição realmente como vivo. Portanto, realmente aqueles que estão com vida irão ao encontro do Senhor na nuvem nos ares, para assim realmente estar com o Senhor para sempre. Portanto, possamos observar que, na verdade, o apóstolo Paulo estava exortando a igreja, né, aos Tessalonicenses, porque, na verdade, ele estava realmente ignorando algumas coisas, né? E porque, na verdade, realmente, quando as pessoas aceitam a palavra, quando aceitam o Senhor, quando está na presença de Deus, quando a pessoa realmente vai e semelha realmente, né, a palavra, mas depois não volta realmente para ensinar, muitas das vezes realmente as pessoas ficam confusas, porque não tinha ninguém realmente para exortar, para falar realmente a respeito da palavra. E aqui no 13 nós possamos observar, aqui, eu voltando aqui no 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Portanto, realmente eles estavam em confusão a respeito realmente daqueles que estavam descendo a sepultura. Portanto, realmente sem saber realmente como realmente eles poderiam ser beneficiados. De que forma realmente eles poderiam ser beneficiados, até mesmo realmente na vinda do Senhor. Mas o apóstolo Paulo ali, portanto, realmente começa a falar para eles, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, nós possamos observar que o apóstolo Paulo está falando aqui que, na verdade, realmente, aqueles que estão no sepulcro, eles serão privilegiados na vinda do Senhor. Eles realmente ressuscitarão primeiro. E depois, realmente, ele fala aqui no 17, e depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, nós possamos observar que ele se coloca como se fosse para acontecer naqueles dias realmente o arrebatamento. Nós que estamos vivos, iremos ao encontro do Senhor nas nuvens nos ares, para estar com o Senhor para sempre. Irmão, possamos observar aqui, para que nós possamos entender mais, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Vamos aqui do 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados
no momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Nós possamos observar que o apóstolo Paulo aqui está exortando a igreja. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, né, nem todos dormiremos. Né? Nem todos realmente estamos no sepulcro, que ele está falando. Né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Né? Vai haver realmente uma transformação, né? Para os que estão no sepulcro e para aqueles que estão com vida. Portanto, realmente a Bíblia fala que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Portanto, realmente, antes de subir, ou mesmo realmente subindo, vamos realmente passar por uma transformação. É um abrir e fechar de olhos. É coisa realmente instantânea. E realmente acontecerá na nossa vida. Portanto, possamos observar que, na verdade, realmente o arrebatamento da igreja é real. Vai acontecer. Mesmo que muitos realmente já não estão mais acreditando no que realmente a Bíblia está falando. Mas se nós realmente observarmos em Mateus capítulo 24, versículo 35, o próprio Jesus realmente falasse que passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Se nós observarmos no livro de Isaías 7,14, nós possamos realmente observar ali a respeito realmente do filho que havia de nascer, né? Que seria nosso Jesus. E realmente se cumpriu essa profecia. Quando nós lemos realmente aqui em Isaías, nós possamos realmente observar que realmente o que está falando aqui realmente já se cumpriu. Porque a palavra de Deus realmente ela tem cumprimento. Vamos ver aqui em Isaías 7:14. Para que nós possamos realmente entender essa palavra. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberás e darás à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Portanto, nós possamos observar que já se cumpriu essa profecia. E, portanto, realmente possamos observar que todas as profecias, né, que estão na Bíblia realmente têm o cumprimento. Ao tempo determinado realmente vai se cumprir. Né? Mas muitas das vezes realmente as pessoas começam realmente a perder a fé. Começam realmente a sair da direção de Deus. Porque aquele realmente que está na direção de Deus, ele realmente acredita nesta palavra. Porque esta palavra realmente não é do homem. O apóstolo Paulo, portanto, realmente falasse desta forma. Né? Em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço bom saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi de homem algum, mas pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente o arrebatamento da igreja não será para todos realmente que estão, né, no sepulcro, que já morreram. Não serão para todos realmente que estão com vida, não, mas sim para aqueles realmente que estão realmente diante do Senhor. Para aqueles realmente que fazem a vontade de Deus, que procura realmente andar realmente no caminho santo do Senhor. Portanto, o arrebatamento da igreja realmente são para esses. Mesmo que estiveram no sepulcro, mas desceu realmente ao sepulcro realmente com a esperança. Porque a Bíblia realmente nos mostra no Evangelho de São João 5:24, Jesus falaste: na verdade vos digo que todo aquele que crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não sofrerá a condenação, mas já passou da morte para a vida. Portanto, realmente desceu à sepultura, mas com a certeza que um dia realmente ele vai ressuscitar. E esse ressuscitar será realmente para a vida eterna, para todo sempre na presença de Deus. Portanto, vamos observar aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram, né? Os outros, né? Pessoas realmente que
dessa sepultura, sem o conhecimento da palavra de Deus, e realmente não querem abrir o coração para entregar a sua vida para Deus, para ter esperança. Portanto, realmente nós possamos observar que o arrebatamento da igreja, quem estão realmente no sepulcro, aqueles que estão na presença de Deus, realmente eles vão subir ao encontro do Senhor nas nuvens e nos ares, e assim estará com o Senhor para todo sempre. Portanto, a Bíblia está falando, bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós possamos observar que esse reinar com ele 1000 anos, nós possamos observar que aqui realmente é no arrebatamento da igreja. Portanto, a Bíblia aqui vai falar aqui no 20 de Apocalipse, vai falar a respeito realmente de Satanás, que vai ser amarrado nesse período de 1000 anos, que a igreja vai reinar com Cristo. Aqui no 20, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre eles para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabam. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Portanto, nós possamos observar que Satanás realmente ele vai ser amarrado por 1000 anos. Portanto, os fiéis reinarão com Cristo nesse período de 1000 anos. A Bíblia não fala se realmente é literal, mas realmente vai cumprir. Portanto, realmente este 1000 anos, mesmo que realmente não seja literal, mas que seja simbólico, mas vai ter um período realmente da igreja realmente reinar com Cristo. Portanto, possamos observar que a Bíblia está falando, bem-aventurado é santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Portanto, possamos observar como que a Bíblia realmente fala a respeito deste 1000 anos. Onde realmente será este reinado? Se será realmente no céu ou se será aqui na terra? É como também realmente sobre o arrebatamento. Quando Cristo realmente buscar a igreja. Esse arrebatamento realmente vai acontecer antes da tribulação ou depois realmente da tribulação. Muitos realmente acreditam que vai ser depois realmente da tribulação. A própria igreja realmente vai passar por a grande tribulação e depois realmente Cristo vai arrebatar a igreja. A igreja realmente passará por a grande tribulação. Portanto, realmente eu não observo de outra forma. Eu já estive realmente observando a Bíblia. Muitos realmente falam assim, mas não posso realmente concordar com aqueles que estão falando desta maneira. Eu já concordo realmente de outra forma, depois eu vou estar explicando realmente da forma que eu possa entender. Portanto, realmente esse reinar com Cristo, aqui está falando reinar com Cristo, 1000 anos, a igreja realmente vai estar reinando com Cristo. Vamos ver aqui em Apocalipse. Vamos voltar aqui. Capítulo 10, versículo 5. Ou melhor dizendo, 5 e 10 de Apocalipse. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Porque a Bíblia está falando que o reino vai ser na terra. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Aqui no 6 realmente está falando, bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui no 10, aqui de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Vamos ver aqui realmente em 1 Coríntios, para que nós possamos entender esta parte aqui.
Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, vamos ver aqui do 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Possamos observar aqui Jesus realmente falando a respeito do seu reinado. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Portanto, realmente, este reinado de Cristo com a igreja realmente é um reinado que ele vai colocar realmente todos os reinos debaixo dos seus pés. Portanto, realmente a arrogância do homem, né? Aqueles realmente que querem ser o tal, portanto, realmente vai estar realmente debaixo das ordenanças do Senhor nesse período. Portanto, realmente Satanás vai estar amarrado. E, portanto, realmente o homem vai ser submisso ao Senhor em tudo, porque realmente ele realmente vai estar reinando, né? Até realmente acabar realmente este 1000 anos. Portanto, vamos observar o que a Bíblia realmente fala a respeito se, na verdade, realmente o arrebatamento, né? A igreja passará realmente por a grande tribulação ou não, né? Eu tenho observado realmente muitas pessoas, né? Muitos não, algumas pessoas realmente falam que, na verdade, realmente a igreja passará, ou que já está realmente, né, na grande tribulação. Mas, na verdade, realmente eu não entendo desta forma. Eu entendo realmente que, na verdade, realmente vai surgir o arrebatamento. E depois realmente que surgiu o arrebatamento, nesse período de 1000 anos, quando Satanás realmente for solto, aí vai haver realmente a grande tribulação. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 6. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 16. E dizia aos mortos, e dizia aos montes, e dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Portanto, possamos observar aqui, né? Aqui o que nós possamos entender que não é arrebatamento. O arrebatamento realmente está falando realmente ali, em Tessalonicenses, realmente onde eu comecei a ler. Aqui nós possamos observar que, né, isto é um sinal realmente já, né, da tribulação, porque nós possamos realmente observar aqui na frente que a quinta e a sexta trombeta já está realmente soando, né, e nós possamos observar aqui realmente esse desespero. E dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, né? Portanto, realmente, eles estavam realmente assombrados, porque realmente, certamente, não estavam na presença de Deus, e pela presença realmente do Senhor, eles estavam desesperados, né? E, portanto, possamos observar aqui, vamos ver aqui dos 3, aqui do 2, versículo 7, capítulo 7, versículo 2.
Eu estou um pouco apressado para, né, tomar tempo. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e era 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Né? As 144, né, mil realmente selados dos filhos de Israel. Aqui vai falar das tribos e tal, entendeu? Realmente possamos observar que, na verdade, realmente o arrebatamento já está acontecendo, já aconteceu. Portanto, realmente a igreja realmente está com Cristo. Neste momento que está acontecendo isso, vamos ver aqui realmente em Apocalipse, capítulo 9. Vamos ver aqui do 2 aqui, versículo 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhoto sobre a terra, e foi-lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tem nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirão deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhado para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coraças, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homem. Portanto, realmente nós possamos observar que aqui realmente é a grande tribulação. Portanto, realmente o arrebatamento realmente da igreja já se cumpriu, já aconteceu. E nós possamos realmente observar esse desespero realmente, né, das pessoas. Portanto, realmente será, né, esse gafanhoto realmente não será na forma literal, mas será realmente, né, em outro sentido. Não é literalmente falando, mas no sentido realmente, né, diferente. E realmente virá e realmente atormentará as pessoas. E eles realmente até mesmo querer morrer, mas a morte realmente vai estar longe deles. Portanto, realmente nós possamos observar, vamos ver aqui em Apocalipse, para que nós possamos, né, estou aqui concluindo, para que eu possa realmente terminar aqui esta mensagem. Aqui, se nós ver aqui no 4, aqui de Apocalipse 24, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui realmente até mesmo dá para entender que, na verdade, realmente o arrebatamento acontecerá realmente antes. Portanto, realmente, não melhor dizendo, depois, que realmente a igreja passará por a grande tribulação. Mas só que, na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que realmente procurar referência, para que nós possamos entender realmente o significado. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente
né? Quantas pessoas, né, estão morrendo, né, nos dias de hoje. Tem país aí que realmente, né, as pessoas não podem falar do amor de Deus, né, e as pessoas realmente é morto, até mesmo realmente eles colocam fogo às pessoas com vida. Mas possamos realmente dizer que realmente isto é a grande tribulação? Não possamos realmente, porque na verdade realmente quando acontecer a grande tribulação, realmente será em geral, será realmente em todas as nações. Portanto, realmente todo realmente o mundo será realmente, né, no mundo inteiro. Ninguém realmente escapará realmente desses acontecimentos. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente muitos realmente estão realmente perdendo a sua vida, mas não estão negando realmente ao Senhor. Vamos ver que muitos realmente negam, mas muitos realmente estão morrendo, mas sem negar ao Senhor. Esse realmente é o que está aqui realmente no versículo 4. E vi trono e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e vieram reinar com Cristo durante 1000 anos. Nós possamos realmente observar também aqui, né, como Estevão, né, também realmente, né, foi morto, foi apedrejado. E daí por diante, nós possamos observar aqui também, na verdade, realmente, né, o sinal da besta, ou que será o anticristo. Né? Nós possamos realmente observar que eis que realmente o anticristo já existiu realmente desde o tempo dos apóstolos. Né? Se nós realmente vamos observar isso, ele já, né? Não que vai acontecer somente realmente no dia realmente que vem a grande tribulação, que vai surgir realmente, né, o falso profeta, ou que vai surgir realmente a besta, que seria o anticristo. Portanto, realmente já surgia realmente antes. Vamos ver aqui nas cartas de João. Vou ver aqui se eu encontro aqui. João. Portanto, realmente o arrebatamento vai acontecer, hein? Doa de quem doer, mas isso aqui é a verdade. Portanto, realmente será. Não estou encontrando aqui, perdi aqui. É 2:18. É 2:18. Os anticristos, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Está vendo? Mesmo realmente já há muito tempo, já existia desde os apóstolos, já existia realmente o anticristo. Portanto, realmente não só vai ver surgir naquele dia, não, já surgiu realmente desde o tempo do apóstolo Paulo, né? Já tinha realmente os anticristos. Portanto, vamos aqui observar aqui no 27, e eu estou terminando aqui. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magogues, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Aqui no 11. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se os outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia,
e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que vai ver este vídeo. Eu estava assim um pouco apressado porque achei que era muita coisa para trazer e eu fiquei um pouco, assim acelerado. Amém? Mas que Deus possa te abençoar e você possa estar examinando. Amém? E possa realmente estar compartilhando para que eu possa trazer mais vídeo. Amém? Que Deus abençoe. E com Deus.